Bom, o que eu vim fazer aqui é mostrar para vocês como está sendo reestruturado o geoprocessamento na Agência Nacional de Petróleo. Nós estamos passando por uma fase de reformulação de toda a nossa base, de todo o nosso sistema. Então, a palavra de ordem agora é geointegração. O setor de geoprocessamento da Agência Nacional de Petróleo, ele antigamente não era tão relacionado com todas as áreas, era restrito à área da Superintendência de Dados Técnicos, que eu faço parte, o meu colega José Ribamar, e restrito ao banco de dados de exploração e produção. Então, a gente está, inicialmente, formalizando todos os procedimentos e processos da área de geoprocessamento para facilitar o entendimento e a disponibilização e o acesso à informação que não é muito divulgada ainda na Agência Nacional de Petróleo. É uma área que está em crescimento, franco crescimento, e a gente está com a nova equipe tentando divulgar essa tecnologia. Então, essa é a nossa página do SGI, nós fizemos um trabalho de gestão integrada e a equipe de geoprocessamento ela é dividida em duas equipes, a do BDEP e a dos dados técnicos, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. O escritório central. As principais atividades desenvolvidas são o relacionamento com empresas, pareceres e audiências públicas, em todas as áreas que tenham alguma informação que possa ser georreferenciada. Então, a gente dá suporte para as áreas, para a diretoria, para a procuradoria, notas técnicas, pareceres, grupos de trabalho que tenham conteúdo georreferenciado não só da nossa área, mas de todas as superintendências. E atualização, que são o nosso trabalho de rotina, atualização do banco de dados de exploração e produção, de malha municipal para atender as outras áreas, para o cálculo de royalties, para estudos de bacias e suporte ao núcleo de informática nessa modelagem do novo banco de dados de exploração e produção. Suporte também a clientes internos, externos, confecção de mapas. Esse aqui é o exemplo de uma audiência pública que a Superintendência de Dado Técnico deu o seu apoio aos diretores, procuradores, que tratava de... Desculpa. Na área de desapropriação ao torno da área de dutos. Então, a gente precisava de uma localização exata, de como seria feito isso, da parte de geoprocessamento. Outras atividades são a confecção de mapas de contraprovas, mapas descritivos, mapas de estudos de bacias. E contraprova é mais para você ter assim, a autorização para a empresa fazer um estudo em determinada região. Depois a gente faz essa autorização e controla se o estudo que está sendo vendido é feito naquela área que foi concedida para estudo. Esse é um tipo de mapa também que nós fazemos, de autorização de campos e blocos. Periodicamente, quando tem a devolução de alguma área, a gente tem que atualizar isso no nosso banco. E também nós fazemos os mapas de rodadas, que são os blocos que vão ser disponibilizados para licitação. A equipe de geoprocessamento da SDT, ela está coordenando, juntamente com o núcleo de informática, um grupo de trabalho para revisar os padrões de recebimento hoje da agência e a modelagem do novo banco, que vai atender não só a parte de upstream, mas de downstream. Então, integrar toda essa base, que nós temos vários sistemas de georreferenciamento espalhados nas áreas da NP que não estavam integrados. Com esse grupo de trabalho, a gente vai procurar identificar os impactos da mudança do padrão atual, que é SAG 69, para a SIGA 2000, fazer a nova modelagem. Inicialmente vai ser disponibilizado internamente, mas a tendência é isso virar um portal para que as pessoas possam acessar os dados públicos da agência e fazer download do Shapefile. BDEP, né? É o nosso banco de dados de exploração e produção, também tem atividades relacionadas à área de geoprocessamento, mas eu vou falar um pouco sobre a nossa página, que é o WebMaps. O banco de dados de exploração e produção é o maior banco de dados do mundo centralizado na área de petróleo e gás. Nós temos dados de sísmicas, de métodos potenciais, temos dados de poços. A nossa página serve como catálogo para que as empresas possam solicitar os dados de exploração e produção dos estudos que possuem no banco de dados e
auxiliar na tomada de decisão se a empresa vai contratar, vai procurar fazer um estudo, se ela vai comprar determinado bloco para explorar nas licitações. Essa é a nossa página. As empresas se cadastram, entram lá e solicitam. Por ali ele sabe que dado tem armazenado no banco de dados. Você faz o download, vê a região que você quer estudar e solicita o dado bruto ou o dado já processado no BDEP, faz o estudo da região para saber se tem possibilidade de prospecção de petróleo naquela área ou não e ajuda na tomada de decisões nas rodadas para você comprar determinado bloco, qual área seria mais propícia. Convênios. Bom, a nossa equipe é pequena, já falei que a gente está em reformulação. Então, assim, para desenvolver projetos para fomentar o mercado e auxiliar na parte de detecção de riscos e estudo de bacias, nós temos convênios com algumas empresas públicas. A principal dela é a CPRM. Eu vou falar um pouco sobre os convênios que nós já temos. Nós estamos fazendo um estudo de mapeamento de áreas de suscetibilidade de massa no fundo do oceano, que auxilia na detecção de riscos, a melhor área para você colocar um bloco a ser licitado, se aquela área corre algum risco de deslizamento. E a gente vai fazer uma modelagem do fundo de oceano para poder auxiliar não só a ANP, como as empresas em tomada de decisão. Foi utilizado os dados do GEBICO e no próximo slide eu vou mostrar um pouco desse, vou precisar do auxílio de vocês para mostrar um vídeo do protótipo da bacia que nós fizemos, bacia do Pará Maranhão, que tem esse fundo de oceano. Eu vou precisar do auxílio de vocês, da mesa, para colocar o vídeo Pará Maranhão, para vocês entenderem mais ou menos como seria esse estudo. Bom, esse é o assoalho oceânico da bacia Pará Maranhão. Ali é uma área de talude, você vê que tem um mergulho ali nessa região. Então, quando a gente for delimitar os blocos a serem licitados, você procura fugir dessa área para evitar riscos de deslizamento e vazamento na fase de perfuração. Você vê que pela cor você pode identificar onde tem essas quedas, essa parte de talude. Vão ser incluídos dados de vórtice para você ver onde estão as correntes marítimas. Então, isso auxilia bastante na parte de estudo e detecção de riscos. Outro projeto também que está sendo desenvolvido em parceria com a CPRM é na parte de dutos. A gente vai montar um SIG, né, mostrando as áreas que possam acontecer algum acidente, se tiver algum vazamento, algum de óleo, gás nos dutos, a nossa segurança operacional ela tem uma maior precisão na hora de identificar a localização. Então, a gente está fazendo um mapa com alguns dados culturais de várias empresas e focando nas áreas que são planícies, são planaltos, para facilitar a identificação dessas áreas. Batimetria e altimetria. São estudos também que auxiliam, um deles foi usado naquele vídeo para fazer a modelagem do fundo de oceano, também em parceria com a CPRM. E mais para frente, o nosso colega ali vai falar um pouco de outros estudos que a gente faz na área de geociências. Esse já está pronto, a parte de batimetria que vai ser incluído no nosso WebMaps. Foram feitos de 25 e 25 metros as profundidades do oceano. Dados não sísmicos vai ser apresentado pelo nosso colega José Ribamar, geólogo e geofísico.
Obrigado, boa tarde a todos. Eu vim mostrar aqui o que a gente fez lá em convênio com a CPRM, que são o projeto do mapa aeromagnético do Brasil e um banco de dados de gravimetria que estamos fazendo junto com diversas instituições. E o mapa. Pointer. Acerta lá. Esse mapa é o mapa aeromagnético do Brasil, que foi feito junto com a CPRM, através do recebimento de dados públicos, e a ANP tem a missão de receber nas áreas de bacia. Então, ele é composto... por informações nas bacias sedimentárias brasileiras e nas áreas de embasamento. Então, a ANP tem dados nas áreas de bacia, aqui está a bacia do Parnaíba, está a bacia do Paraná, bacia do Amazonas, e a CPRM tem dados nas áreas chamadas do cristalino. As duas instituições se juntaram, os seus dados públicos, e compuseram essa imagem, que é uma imagem raster, de um grid de 1 quilômetro. Todo o mapa ele é composto por diversos projetos individuais. Por exemplo, aqui na área do Rio de Janeiro, a gente tem um projeto que ele tem um espaçamento de linha de voo de 1 quilômetro. Isso é grid de 200 metros. No caso do mapa do Brasil inteiro, a gente equalizou todas as informações e compôs um grid de 1 quilômetro. Grid de 1 quilômetro, com altura também de 1 quilômetro, de modo que a gente teve uma uniformização das informações ao longo do país. Como eu já falei, esses dados são públicos, né? E a gente disponibiliza para as universidades, para as empresas, no intuito de que ele exerça atratividades para petróleo e para mineração. Mapas nessa escala, que mais ou menos está na escala 1 para 2,5 milhões, ele serve para que se veja estruturas de grande escala que cortam o país inteiro e veja os padrões e anomalias em cada domínio geológico. Aqui nessa região a gente tem um domínio geológico chamado Cráton do São Francisco, que se diferencia do domínio geológico da área do Cráton do Amazonas, e isso a gente só observa quando vê mapas nessa escala. Estruturas longas que cortam o país também são muito interessantes porque elas mostram a continuidade ao longo. São interessantes para a prospecção mineral. A gente observa aqui na Bacia do Paraná um padrão que não se observa aqui na Bacia do Parnaíba, e assim sucessivamente. As empresas... melhora a atratividade econômica, tanto para petróleo como para mineração. Esses dados para petróleo, eles servem para que sejam posteriormente colocadas linhas sísmicas, né, para que se detalhe melhor as áreas e isso permita que se coloque, através dessas interpretações de magnetometria e sísmica, se venha colocar poços no futuro. Então, isso faz parte da infraestrutura de dados do país, importante para a sua atividade econômica.
A outra atividade que nós estamos desenvolvendo, é fazer um mapa gravimétrico. Aqui a gente já não tem mais dados aéreos, a gente tem dados pontuais ao longo do território inteiro, né? São representados aqui por essas pontuações avermelhadas, que a gente está reunindo. A ANP e a CPRM estão reunindo esses dados que estão, de certo modo, dispersos pelo Brasil, em algumas universidades, em alguns institutos de pesquisa, reunindo, formando uma base de dados para que a gente possa fazer um grid também da gravimetria, né? O IBGE é uma dessas instituições que está colaborando com esse dado, a Universidade de São Paulo, a Petrobras, e a gente está reunindo esses dados na ANP para também formar um grid e termos, daqui a uns, talvez, 3 anos, ou 2 ou 3 anos, um mapa que reflita, né, o continente como um todo, a área continental brasileira. São informações públicas, né? Esses bancos de dados são dados, eles têm são formato texto, depois eles são importados para dentro de softwares específicos e geradas aquelas imagens, né, que vão servir para a interpretação desses dados geológicos. Todos esses dados são georreferenciados, né? Os dados aéreos anteriormente, eles têm uma alta precisão, posicionamento de GPS altamente preciso, todas as estações também são georreferenciadas. Esses bancos de dados, eles são bancos que eles têm documentos, né? Tem metadado, tem header, que são disponibilizados juntamente com as informações. A gente tem um grande trabalho na ANP, que é justamente formar esses bancos de dados para que as gerações futuras possam dispor e a gente possa estar sempre crescendo e aumentando essa base de dados e aumentando as informações sobre o território. É isso. Obrigado. Obrigado, Jocely e José. A gente vai deixar as perguntas para após a nossa próxima apresentação, que a temática permanece. Só que agora a gente vai falar com o Bruno Ceotto, que a temática dele é agir como uma ferramenta de suporte ao negócio de distribuição de energia, e ele é um analista de sistemas da Light, no Rio de Janeiro. Por favor, Bruno. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Bruno, meu nome é Bruno Ceotto, trabalho no Departamento de Tecnologia da Informação na Light e estou aqui para mostrar para vocês como é que o GIS auxilia uma empresa como a Light, uma distribuidora de energia, nos seus processos. Primeiro, agradecer ao Sapienza pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de voltar na UERJ, eu me formei aqui em 99, consegui pegar o diploma depois de 10 anos, então já valeu a tarde para mim. Ok. Como é que eu tentei organizar essa apresentação para vocês, pessoal? Eu me formei em engenharia elétrica com ênfase em sistema de computação. Então, eu tive a sorte de trabalhar com o que eu me formei e colocando os sistemas, as soluções de TI aplicadas para auxiliar na solução de problemas de engenharia. E aqui mais focado no caso do GIS. Então, o que é a Light hoje? Muitos de vocês provavelmente moram no Rio. A Light é a distribuidora aqui da cidade do Rio de Janeiro. E mais do que a cidade do Rio de Janeiro, a área de concessão da Light vai até o Vale do Paraíba e cobre essa extensão toda aqui. A gente tem 10 mil quilômetros quadrados de área de concessão.
grandes números de subestações de transmissão 90 e subtransmissão, que seriam, não sei se tem algum engenheiro aqui, o pessoal está de greve, não sei se tem muito aqui. Seria linha de 25 kV, com tensão menor. Transformadores de distribuição, são esses transformadores que ficam nos postes que vocês veem na rua, e atende 4 milhões de consumidores. Isso não é pouco, a quantidade de clientes que a Light atende é muito, muito grande. Ok. Aonde que a gente começa? Deixa eu voltar 2 aqui para dar um roteiro para vocês. A gente vai falar do cadastro, que é a informação inicial para a gente fazer qualquer coisa, é ter primeiro o modelo de dados, depois os dados, para a gente dar comportamento e construir uma solução que entregue um valor para o usuário. Então a gente vai falar de cadastro de projeto, planejamento, que seria a parte de estudos de rede, perdas e balanço energético é um assunto importantíssimo para a Light hoje, que a perda no Rio hoje, para vocês terem uma ideia, a Light perde de energia por fraude comercial mais do que o Estado do Espírito Santo consome. Operação, que ok, depois que essa rede está lá construída, planejada, como é que eu vou operar essa rede no dia a dia? E, ok, eu tenho um monte de dados desses, várias pessoas querem integrar esses dados, como a colega da ANP falou, a gente precisa de uma integração. E os novos desafios que a gente tem para o futuro. Isso aqui é um mapa de área de concessão da Light com os municípios. Aqui é importante dizer que a Light utiliza o software da GE, da General Electric, que é o SmallWorld, como sua base, a plataforma GIS. Então a gente modelou alguns datasets aqui, eu não sei se tem muita gente de TI, eu sou de TI, então você coloca as camadas e aonde cada objeto, que seria uma coleção, ele está associado. Dando um zoom nos principais datasets que a gente tem um modelo, um mapa urbano básico, que é para fazer toda a cartografia referencial para a gente construir a nossa rede. Depois uma série de classificações, que aí entra o modelo de dados, que é onde eu vou gastar o tempo para não modelar o meu mundo real em campo e trazer os dados para o meu GIS, né? Então a gente tem estruturas elétricas, estruturas civis que vão suportar a rede, estruturas internas de subestação, aí entra as posições funcionais, que seriam as instalações de alta, média e baixa tensão, os equipamentos associados a essas posições funcionais, acessórios, modelos construtivos de cabos, sistemas auxiliares. Ok. Aqui a gente começa a mostrar que tipo de informação está dentro desse banco. São centenas de objetos que a gente tem. Toda a rede que vocês olham em campo, na rua, a gente tem ela representada dentro do nosso GIS. Então, cada bolinha dessa, a bolinha verde representa aquelas subestações de transmissão que chegam linhas de 138 nelas, e as bolinhas azuis são subestações de 25 kV que são alimentadas pelas subestações verdinhas. Aqui um exemplo dessa, como essas subestações estão cadastradas, com as linhas aqui chegando, os barramentos de saída e os circuitos de média tensão saindo para a rua. Aqui, na lateral a gente pode ver que a gente tem no cadastro, acho que quem trabalha com GIS aqui conhece bem, que qual é a diferença de um GIS para um banco de dados relacional assim. Eu tenho mais uma componente que eu posso classificar ou atribuir, dizer que um atributo é geográfico, né? Aqui eu quis colocar uma característica que a Light tem a maior rede subterrânea do Brasil, e essa é uma apresentação que eu fiz para um outro fórum, naquela época que estava em voga aqueles problemas das explosões de subterrâneo. Eu quis mostrar a quantidade de câmara transformadora que a Light tem espalhada por toda a sua área de concessão, ainda tem mais para cima. Então aqui é um mapa das câmaras transformadoras da Light, onde estão os transformadores e os equipamentos para suprirem a rede subterrânea. Aqui o banco de duto, da onde saem, estão os cabos para suprir os consumidores. E um exemplo dessa rede, como é que fica no nosso GIS, né? Então a gente tem aqui, se eu não me engano, no Leblon aqui, uma câmara transformadora
ligada em outra. Aqui são as caixas, tanto caixas de passagem quanto caixa de inspeção, por onde os cabos derivam e passam na rede. Vocês veem que isso aqui é um zoom, gente. A gente tem isso sendo cadastrado para toda a nossa área de concessão. A gente está com cadastro 99,9% feito. Aqui, novamente, uma outra visão, de novo, de uma câmara, mostrando toda a entrada. O projetor não está muito bom, mas aqui tem um cabo de média tensão chegando num transformador, saindo para uma fusível de baixa, que deriva e vai para um barramento de BT para alimentar aquele sistema reticulado que o Rio de Janeiro tem hoje. Novamente, cada emenda de cada cabo, está tudo cadastrado no sistema, conectado dentro do GIS. Aqui é o ramal onde ficam conectados os clientes, um ponto de entrega, onde estão associados os clientes comerciais da empresa. Importante, quando eu disse do modelo de dados, ok, o que é o GIS, né? Eu defino meu modelo, crio meus objetos e faço os relacionamentos entre eles. Mas uma característica que o GIS tem, além de todos os mapas espaciais, é a topologia de rede, que permite que eu consiga identificar qual é o fluxo que alimenta determinado dispositivo na rede, desde o meu cabo de 138, que sai lá da usina ou da transmissora, até o meu ramalzinho de baixa tensão na entrada do cliente. Isso aqui é um exemplo da Barra da Tijuca, com um circuito subterrâneo radial, onde uma CT, eu fiz um percurso selecionando um ramal aqui, e o sistema consegue identificar, através de nodes e links que vão por baixo das geometrias, qual é a rede que alimenta esse cliente. Vocês vão ver que isso é o coração do sistema para a gente. Sem isso, o sistema não tem valor nenhum. Ok, tudo isso que eu mostrei para vocês, que está dentro de um software do SmallWorld, com modelos de dados, com funcionalidades específicas para cadastro, eu também tenho acesso para consulta a partir da web, através de um outro sistema que mostra as mesmas informações de um jeito um pouquinho diferente, mas traz as informações tabulares, as informações do GIS, as informações de outras bases de dados externas. Ok, fiz meu cadastro. Agora eu preciso fazer projeto para permitir a expansão de rede. O GIS permite isso, o nosso GIS, o SmallWorld, tem um módulo chamado Design Manager, que auxilia a Light na elaboração desses projetos. Esses projetos são complexos, têm um fluxo de aprovação importante, é necessário uma segurança muito grande para você colocar esses projetos no campo, em segurança, com a expansão iniciando o projeto, a operação aprovando, existe uma integração muito grande de sistemas por trás disso. E, além da necessidade da Light controlar isso tudo, ainda a Light está subordinada a uma agência reguladora, que é a ANEEL, que exige que ela mantenha o seu campo, o cadastro físico do GIS e o cadastro contábil dos sistemas SAPs que a gente tem, conciliados. O que eu quero dizer? Eu não posso ter lançamentos no GIS diferentes de lançamentos contábeis, diferente do que está em campo, porque é uma empresa regulada e a tarifa está condicionada exatamente a esses lançamentos e a esses investimentos de campo. Ok, temos o cadastro, passamos pelo projeto, agora a etapa de engenharia precisa planejar a rede. Existe um módulo dentro do nosso GIS que tem um exportador, que a gente escolhe uma subestação de uma determinada regional e exporta para um software externo, fazer aqui de novo o percurso de rede. A subestação está aqui, eu consigo, a partir do início do circuito, que a gente chama de alimentador, saber toda a rede de média tensão envolvida, e cada pontinho desse é um transformador que tem uma carga associada que vai auxiliar em estudos de queda de tensão e corrente na linha, para que a engenharia e a área de estudos
consiga determinar qual é a melhor condição daquela rede para ser operada. Aqui é uma série de estudos que eles podem fazer nesse outro software, de novo, dependendo sempre daquela conectividade elétrica que a gente teve lá no cadastro no GIS. Ok. Além dos estudos, a gente precisa saber se a energia que está sendo fornecida, ela está sendo faturada. Não adianta a gente imaginar que o negócio é um negócio beneficente, que não precisa dar lucro. Não, precisa. E a forma da gente verificar qual é a região que está tendo maior perda é muito simples. Você tem que fazer uma conta aritmética de o que eu forneci através de uma medição que eu coloco em determinados pontos da rede e o que eu faturei através do que foi pago pelas faturas. Então, se vocês voltarem a lembrar daquele slide que eu mostrei, que o mais importante era que eu sei exatamente em cada ponto qual cliente está ligado à rede, eu posso somar as faturas dos clientes nos transformadores e saber em cada determinado ponto da rede quanto de carga eu faturei. E dependendo das leituras das medições, eu comparo e vejo aonde está a maior diferença. Isso é um exemplo de um software que foi desenvolvido pela equipe lá de perdas para identificar o pior lugar de perda, a maior perda que está acontecendo. Aqui são os circuitos, aqui é um exemplo clássico do Rio de Janeiro, né, das suas diferenças de São Conrado. Você tem a favela da Rocinha aqui e o resto de São Conrado, onde as linhas verdes mostram uma perda menor e uma linha vermelha uma perda maior aqui no Vidigal e na Rocinha. Tinha um índice de perda ali de quase 65%. Ok. Passando pelo cadastro, pelo projeto, pelo planejamento, pelo balanço energético por perdas e agora chega a operação. A Light tem um COD, não sei se vocês sabem, mas provavelmente quando falta luz na casa de vocês, vocês ligam para o call center da Light dizendo que faltou luz. Esse COD é responsável por identificar e enviar uma equipe para tratar do seu problema. Como é que essas pessoas trabalham com uma quantidade gigantesca de chamada para identificar o provável defeito falha, que a gente chama do PDF, né? Através, de novo, daquela conectividade do ramal do ponto de entrega com os consumidores. Então, a rede está toda desenhada, eu sei aonde cada cliente está conectado, esse cliente está associado a uma conta comercial, que você dá esse número de conta quando você liga, e uma série de algoritmos ficam rodando em loop, tentando identificar, através das chamadas que entram, qual é o dispositivo falha e para onde as equipes têm que ser enviadas. Além de todas as áreas de negócios da Light, existem também solicitações externas, tanto de agências, quanto novos sistemas que nascem, que a gente precisa dar uma interoperabilidade ao GIS. Não adianta você ter uma base de dados GIS que ninguém consegue acessar. A Light optou por esse software FME, não sei se algum de vocês já ouviu falar, e a gente só tem boas coisas a falar sobre ele, porque é um software fácil que permite você se conectar a diversas fontes de dados e extrair resultados para outras diversas fontes de dados. Ele é um triturador de carne, que a gente chama, e a gente está fazendo muito uso dele. Como é que nasceu esse software do FME? Chegou em dezembro de 2010, se eu não me engano, uma comitiva do prefeito lá na Light, dizendo que eles iam inaugurar o centro de operação do Rio de Janeiro, todo mundo vê no RJ de manhã, e que a Light deveria informar alguns dados para ajudar no ir e vir da cidade, onde está sem luz, onde está com luz. E a gente tentou bolar em um mês uma interface para que a gente informasse todos aqueles dados que a operação tem. Se eu voltar aqui, eu sei qual é a rede em branco que está desenergizada, como é que eu informo isso para o centro de operação, né? Então, a gente enviou
toda essa malha de rede através do software do FME para o IPLAN da prefeitura, e agora a gente precisava, em tempo real, dizer qual trecho de rede está ou não desenergizado. Isso não foi fácil. No início, não conseguimos criar uma interface automática. Foi necessário criar um portal onde o operador da Light tinha que se logar e informar para cada linha que saía, tanto no software de operação da Light, quanto nesse portal da prefeitura, qual era o status da linha. Se vocês olharem, tem até uma coisa estranha aqui. Como é que uma energia pode estar normal, lenta ou parada? Porque, na verdade, esse portal foi feito para a Lanza, lá da linha amarela, informar condição de tráfego. Então, a gente fez um paralelo que as linhas da Light seriam como vias. Ele operou durante o primeiro mês, mas a gente viu que era impossível manter os dois sistemas atualizados. Então, a gente pensou de outra forma. Ao invés de manter linha por linha, vamos criar uma interface que identifique para cada transformador da cidade, se ele tiver confirmado sem energia ou sem alimentação, a gente consegue criar, através daquele triturador de carne, um KML que envia através de um FTP para o site da prefeitura. Isso está funcionando há 2 anos e tivemos 2 quedas por problemas até da prefeitura que trocou o IP deles e só temos de novo boas coisas a falar e tá funcionando bem essa interface. Depois que a gente viu que a gente conseguia mostrar os transformadores, a gente começou a falar, poxa, podemos fazer mais do que isso, podemos criar mapa temático. Aqui, de novo, sobre a base de dados histórica da operação, a gente consegue buscar quais são os transformadores reincidentes, que a gente chama aqui. Para que eu faça um mapa de manutenção dos meus transformadores, eu tenho que saber qual o meu transformador que está me causando o maior defeito. Então, nesse mapinha aqui, eu tenho cilindros, que eles variam de grossura, altura e cor. Altura, quantidade de vezes que ele deu problema nos últimos X dias. Grossura ou largura, diâmetro do raio desse cilindro, é a quantidade de clientes associados a esse transformador. E a cor é a carga que esse transformador atende dos clientes. Então, eu estou procurando cilindros com diâmetro grande, altos e vermelhos aqui para saber qual é o meu transformador que eu preciso da manutenção. De novo, isso é feito de maneira muito simples, com bibliotecas que o FME já te entrega. Também chegou uma resolução da ANEEL para que todas as distribuidoras entregassem uma base de dados georreferenciada da distribuição. Era basicamente uma migração de dados que a gente tinha que fazer para a ANEEL e a gente utilizou novamente o FME para compor essa base. Depois que a gente viu esse sucesso de uso do Google, por mais que a gente saiba que as pessoas têm todas as informações lá no Small, só que diretores, gerentes e líderes, coordenadores, o pessoal não estava querendo mexer no GIS cheio de complicações. Eles querem ver uma coisa simples que dê um valor para ele de dados. Então a gente começou a fazer mapas em cima do Google Earth mostrando transformadores prováveis, isso é uma simulação, e transformadores desenergizados. Então aqui os triângulos vermelhos são os transformadores prováveis e as bolinhas vermelhas os transformadores desenergizados. Aqui, novamente, um outro mapa onde eu consigo associar aos pontos a quantidade de clientes. Então, eu sei que os transformadores estão fora com os clientes associados. E aqui, qual é a ocorrência que está associada a essa falha? Aqui a gente vê que a gente tem o mesmo número, então, um problema na subestação causou uma linha ficar desenergizada ou sem energia, que afetou toda essa área aqui. De novo, eu posso fazer esses estudos para municípios. Aqui eu cortei o município do Rio de Janeiro, mostrando todas as regionais ou gerências da Light,
e aqui só o mapa para o município do Rio. Aqui não dá para ver muito bem, mas eu consigo criar círculos de raio diferente, dependendo de determinado atributo, novamente, a quantidade de clientes. Então, aqui dá para ver melhor. Círculos maiores, tem mais clientes, tento mostrar um mapa temático da onde a área está sendo mais afetando mais gente. Aqui, é claro, a gente tem a quantidade de clientes aqui, 100, 115 clientes afetados por determinado problema nessa área. Aqui tem menos clientes afetados, aqui mais clientes afetados. Aqui uma arquitetura simplificada de como é que estão separadas as bases de dados na Light e as suas interfaces. Então, é um sistema complexo de se manter. A gente tem o FME jogando com a base de dados da regulação. Novamente, aquela conta faturado versus medido do balanço energético. A base de operação, que tem que ser espelhada da base de cadastro, porque a gente faz operações sobre ela. Aqui está a escala, mas a escada é a base de dados dos dispositivos que a gente tem telecomando. Sistemas SAP, eu não sei se tem muita gente de TI aqui, não vale a pena entrar muito nesses assuntos. Ok. Depois que a gente fez aquilo, a gente tinha aqueles mapas em cima do Google Earth, a gente tinha que criar um portal para que o usuário não ficasse dependendo de arquivos que a TI criasse para estudar os dados. A gente queria dar um portal para eles terem acesso. IP aqui é um software de iluminação pública que a gente começou um projeto piloto para recadastrar todas as luminárias imobiliários urbanos das cidades. Tanto a cidade do Rio quanto Nova Iguaçu, se eu não me engano, está sendo tudo levantado. O meio ambiente também, cada vez mais, necessita utilizar informações do GIS. Existe uma resolução nova do INEA que vai entrar agora em vigência no dia 9, onde nenhuma concessionária pode ligar um cliente numa unidade de conservação e a gente tem que verificar isso por meio de polígonos do GIS e levar todo esse GIS para dentro, para a nossa força de trabalho no campo, para que não fique só no escritório e eu consiga dar meios por tablet ou PDA para que essas pessoas tirem proveito também dessas ferramentas. Então, a gente conseguiu criar esse portal. Ele vai ser demonstrado no SEND. Vocês estão convidados para ir no seminário de distribuição elétrica que vai acontecer mês que vem ali no Centro Sul-América. O que a gente tem nesse portal? Basicamente, você consegue fazer buscas por data, por regionais ou gerências da Light e quantidades de reincidência, mostrando exatamente aqueles cilindros de problemas e outros relatórios que a gente vai criar e vai agrupando aqui. E com aqueles valores, com bloco que alimenta, clientes associados, cargas, gerando inclusive saídas para Excel para que ajudem no plano de manutenção das regionais. A iluminação pública foi um projeto que ficou muito interessante, onde eu tenho o Rio dividido em quadrículas pequenas, aqui o interior em quadrículas maiores, onde cada quadrícula dessa vai para campo e a gente levanta, a cor é o status que essa quadrícula está do levantamento, se ela foi pendente, foi exportada, se já está importado, pendente, já está aprovado, com a Rio Luz. Novamente uma parceria, Light Rio Luz. Eu vou descer um pouco mais para vocês terem uma noção. Então aqui é uma quadra também, eu acho que é de Ipanema, não sei, aonde tem cada coisa dessa, um poste com uma iluminação pública, aqui os semáforos pardais, com todos os dados modelados e levantados, informações de fotos associadas. E por último, aquilo que eu tinha comentado sobre o meio ambiente. A gente tem grandes polígonos, eu tenho um colega da Ampla, o Júlio está ali, tem, eu acho que, problemas maiores que os nossos na área de concessão deles, que nada dentro desses polígonos, em rosa, são centerlines de vias, que mostra que a gente tem gente nessas áreas. Aqui tem vários lugares onde a gente tem que tomar um cuidado grande com a expansão
e negar pedidos de ligação nessas áreas de proteção do INEA. Eu acho que isso é deixar que hoje o GIS não é uma ferramenta que auxilia, mas sim uma ferramenta que as empresas de energia necessitam, e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Obrigado. Eu gostaria de chamar novamente os 3 palestrantes na mesa para poder responder as perguntas. Tá? Devido ao nosso tempo, a gente vai estabelecer apenas uma pergunta para o nosso colega da Light, uma pergunta para os nossos colegas da ANP, tá? Uma presencial para cada um e uma online para cada um apenas. Okay? Começar pelas presenciais, então, eu gostaria que se identificasse e, além disso, dissesse para quem para quem está direcionada a pergunta, por favor. Lá atrás. Boa tarde, pessoal da ANP. Não ficou claro para mim se qualquer pessoa pode ter acesso à base de dados do BDEP, né, ou qualquer outra da ANP, ou somente uma empresa que esteja apta a fazer pesquisa ou exploração. Outra dúvida também é com relação a limite de água territorial. Onde é que a gente pode obter essa informação? Eu não sei se isso é da alçada da ANP ou do IBGE, mas até aproveitando também o pessoal do IBGE aí, para saber quando é que a gente pode ter acesso a esse tipo de informação. Para você solicitar um dado na ANP, tem que ser se for o dado para estudo, tem que ser uma empresa cadastrada ou universidade. Se você estiver falando do Shapefile apenas para se referenciar um mapa, você pode baixar no site do BDEP. Está disponível para download. Quer acrescentar alguma coisa? A base de dados ela é pública, né? Então, empresas, pessoas físicas, universidades podem solicitar. E tem um formulário específico para cada tipo de solicitação. O fundamental é isso, o dado é público, as universidades têm uma boa gratuidade de dados, onde elas não pagam absolutamente nada, e os usuários, como empresa ou outro usuário, eles têm um custo de cópia e manuseio. Para você ter uma ideia, um aerolevantamento geofísico de grandes áreas, por exemplo, na Amazônia, pode custar até R$300. Né? Isso por uma empresa, isso é praticamente nada. É um valor simbólico, né? E, como eu disse, as universidades elas têm um amplo range de dados completamente gratuito, né? Quanto à solicitação de dados na margem equatorial, que você falou, né? Ok. Então, os limites das bacias oceânicas, eles são os limites das 200 milhas, né? Que são os limites da zona econômica exclusiva. Então, dentro dessas áreas, até o limite de 200 milhas, a ANP ela fornece o dado. Existindo dado público, ela fornece para os solicitantes. E só além dessas áreas é que efetivamente a gente não tem dado, aí não tem como nem fornecer. Ok? Uma pergunta para o representante da Light. Então, uma pergunta online. Temos alguma pergunta? Não? Então, pergunta online. Pode ser para qualquer um deles? Tudo bem. Então, vou deixar o nosso colega da Light que não respondeu ainda. Tá bom. Pergunta da Daniele Sintra, da UFRJ, para a Jocely. Os dados de batimetria e correntes estarão disponíveis também para pesquisa acadêmica? Como deve ser feita a solicitação? Em breve vai estar disponível, a solicitação deve ser feita no BDEP, no site do BDEP. Você entra em contato com o pessoal da solicitação de dados, faz o seu cadastramento e solicita esse dado para pesquisa. Estudo. Certo. E para o Bruno agora, da Camila Fabiana da Silva. Gostaria de saber como a Light
construiu o banco de dados inicial, elaborado durante o cadastro. Todos esses dados foram coletados em campo? Na verdade, eu estou na Light há 3 anos. Esses dados foram migrados de uma base de dados que a Light já tinha em 2001. Mas todos esses dados estão sendo coletados em campo desde 2009 e está formando uma base nova, por exigência da própria ANEEL, que todas as distribuidoras precisavam refazer essa base de dados. Então, inicialmente, migrado dos dados que eles tinham, desde plantas de papel até bases AutoCAD que as empresas tinham de bases legadas. E agora com um levantamento de campo. Muito obrigado aos palestrantes. A gente vai ter uma pausa agora de 20 minutos para o coffee break. Lembrando que, ao retorno, nós teremos o sorteio. Sim, os palestrantes vão receber um brindezinho da Global Gel, que está vindo aí, foi buscado, ok? Para os demais participantes da plateia, no retorno, a gente terá o sorteio de 2 bolsas de 50% para os nossos cursos de extensão. E o nosso parceiro da Global Geo acabou de nos informar que também vai sortear uma licença do software Global Mapper. Tá? E lembrando que para o pessoal que está assistindo online, o sorteio das bolsas será feito no final da última palestra. Então não deslogue. Okay? 20 minutos e a gente está de volta.